Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe a sua manhã. Deus abençoe o nosso dia, que o Senhor possa assim clarear o nosso dia, né? Como a sua palavra diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, que nós possamos assim ser guiados em tudo pelo Espírito Santo de Deus. Assim como a palavra do Senhor também diz em Jó, né? Que a nossa lâmpada não venha se apagar, que nós possamos sempre estar atentos à vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui com você, assim, coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Coisas que a gente pode pensar assim, são corriqueiras, né? Perante Deus passa, né? Então, assim, são as coisas do nosso dia a dia que o Senhor quer nos aprender para que a gente venha executar de forma correta, de forma clara, justa, né? O que Ele quer nos ensinar através do nosso dia, através de coisas que a gente sabia lidar, não sabia lidar, coisas que a gente pratica achando que está certo, né? Então, assim, a palavra que o Senhor falava comigo até está em Salmos 103, né? E em Hebreus também vem dizendo como nós estamos nu, né? Nada fica oculto perante o Senhor. Então, assim, a gente se despir, deu para você entender assim, a gente se despir perante o Senhor. Eu quero, assim, usar de forma mais simples e mais clara. É o que eu tenho pedido ao Senhor. Eu falo, Senhor, que eu seja mais simples, mais claras, que eu não venha me estender muito aqui com vocês, mas que, assim, que a palavra do Senhor, ela venha chegar no seu coração, assim, realmente como uma espada de dois gumes, né, para que Deus possa em nós, assim, as intenções do nosso coração, a gente possa discernir os nossos pensamentos, o que eu tenho orado ao Senhor, assim, para que o Senhor nos leve para um caminho bom, para que toda maldade se aparte de nós, todas as coisas ruins, injustiças, coisas que a gente pratica, que a gente acha que é o certo, porque às vezes é muito mais fácil a gente olhar para a trave que está no olho do nosso irmão do que olhar para o argueiro que está no nosso. Então, que nós possamos nos enxergar em Deus e ver que unicamente somos nós que Deus quer transformar. E depois Ele não vai esconder essa luz aí, né? Ele vai fazer com que você venha iluminar através do Espírito Santo o caminho de outras pessoas que se encontram em caminho de trevas, que se encontram em caminhos difíceis. E uma das coisas que o Senhor falou comigo está em Salmo 103, eu quero dividir com você o que o Senhor me ensinou através dessa palavra, de uma prática minha, errada, né? E que Deus me ensinou e tem me ensinado para que eu não venha voltar, né? Não venha voltar, a gente não voltar ao erro, não voltar ao vômito, não voltar a comer aquilo que antes a gente comia sem conhecimento, porque antes a gente desconhecia a palavra de Deus. E como Efésios vem dizendo, hoje a gente conhece coisas que não foram reveladas por antes, né, para os antigos sacerdotes, profetas que vieram diante de nós, antes de nós, e hoje foi revelado para a gente. E a palavra do Senhor vem dizendo em Salmo 103, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103, 12. E a palavra do Senhor vem dizendo em Salmo 103, 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, né? Louvado seja Deus. Deus falava comigo aqui, exatamente aqui nessa palavra. Aquilo que a gente fez de errado, a gente não voltar a fazer de novo. Porque às vezes a gente fica assim se martirizando o tempo inteiro, né? Nós mesmos ficamos nos punindo, né? Nos culpando, Senhor, me perdoe, Deus, em nome de Jesus, eu fiz isso de errado, e a gente vai lá e faz de novo. Ai, Deus, me perdoe, ai, Deus, em nome de Jesus, e muitas das vezes a gente fica se culpando, fica no lugar de culpa, a gente não pede perdão ao Senhor, e sabe, e avança, entendeu? Aquilo ali eu não vou fazer mais, não vou repetir o mesmo erro, não vou comer novamente essa bolota de porco, eu não vou mais voltar ao vômito, porque hoje eu conheço a verdade que me libertou, então não vou ficar me martirizando, não ficar assim, a gente se definhando naquele erro, né, de que a gente praticou, e a gente conhecendo a verdade de Deus, Deus diz assim, eu afastei de você as suas transgressões. É a gente, em Deus, reconhecer Ele, se sujeitar ao Senhor,
E em nome de Jesus, a gente se submeter a Deus, submeter a fazer a vontade dele, somente a vontade dele. Ele já afastou de nós as nossas transgressões. Para de se culpar por aquilo que você fez de errado. Passou, você pediu perdão a Deus. Afasta de você, porque a palavra do Senhor nos ensina todos os dias. O pecado, ele já está à porta, basta a gente dominar aquilo que pra gente pode ser fraqueza, né? Mas o Senhor, através de um pedido de oração, através de você botar essa causa diante de Deus, né? Através de você se pôr de joelho, se pôr de pé, da forma como Deus te conduzir em espírito, para que Deus, em nome de Jesus, ele apaga, né? Ele apaga, ele fala que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele faz com que todo o nosso erro venha ficar bem longe da gente. Tudo aquilo que a gente fazia de errado, de mal, Deus faz aquilo, sabe? Ficar longe da gente e a gente não praticar mais, não fazer mais. Essa é a vontade do Senhor, né? E também essa é a direção que Deus quer nos dar, que Ele já afastou, né? Não está mais perto de você. Então não fique se culpando, não fique se martirizando, não fique, sabe, se punindo porque você errou, porque, sabe, pede perdão ao Senhor, pede, Senhor, me ajuda. Eu sempre fico, né, caindo no mesmo erro, praticando aquilo que o Senhor já falou para mim que não é para mim praticar. E a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar, porque o céu é tomado à força. A gente precisa se esforçar no Senhor todos os dias. Viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, se esforçar, se posicionar, se alinhar com Deus e tenha paz no seu coração. Tenha paz. Que sabe, tudo vai entrar em conformidade com a vontade do Senhor. A partir do momento que a gente se submeter à vontade dele. Fazer a vontade do Senhor, respeitando a vontade do Senhor, obedecendo a vontade do Senhor. Deus, ele já fez. Ele já fez. Ele não só fará, não. Ele já fez. Né? Ele já derramou sobre mim e sobre você, dizendo assim, filha, já está bem longe. Isso aí não cabe mais a você. Deu para você entender que para você não ficar o tempo inteiro achando que você fez algo de errado, né? Porque assim, se deixar os nossos pensamentos, as nossas emoções, ela não avança, ela faz com que a gente venha ficar estagnado no nosso erro e a gente não venha avançar, pular as etapas, né? Avançar, né? Não ficar no mesmo lugar, é assim mesmo como né, a palavra do Senhor diz sobre, né, quando Paulo vem dizendo do atleta, né? Ele vai lá, pula, né, aqueles obstáculos, aquilo ali para ele não é mais impedimento, porque ele se preparou para aquilo, né? Ele se submeteu àquilo ali, ele se disciplinou aquilo ali, ele avança. Cada obstáculo que para ele antes existia muita dificuldade, ele vai avançando de uma forma sobrenatural, que ele, quando vê, ele alcança um troféu. Então, assim, Paulo diz para mim e para você, o nosso troféu não se compara, né, ao troféu da humanidade, mas ali existe um prazer, existe, né, um esforço, existe algo que ele se alinhou para ele poder conquistar. Então, a mesma forma somos eu e você. Quando o Senhor já se revelou para a gente, quando o Senhor já revelou as coisas celestiais, as coisas do Espírito Santo, já nos conduziu de que forma a gente vai alcançar, né, o objetivo. Então é só a gente fazer o quê? Como um corredor. Eu vou avançar e eu vou ganhar essa corrida, né? Não é hora da gente parar, é hora da gente avançar. Não ficar parado nos nossos medos, né? Não ficar parado naquilo que a gente fez de errado, não ficar parado no passado, não ficar parado naquilo que você não fez, porque hoje é uma oportunidade que eu e você temos de fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Então, que o Espírito Santo de Deus continua, sabe, trazendo à sua memória aquilo que, sabe, traz tranquilidade e esperança a você, sabendo que Deus já afastou de você as suas transgressões, sabendo que já está bem longe de você, que não tem motivo de você ficar se culpando, de você ficar se entristecendo, de você se diminuindo, né, achando que você não vai conseguir.
né? Seja qual for a fase que você esteja passando, o Senhor quer que a gente venha confiar, né? E prosseguir. Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, que você possa ficar na paz do Senhor Jesus, sabendo que a palavra do Senhor diz para mim e para você, isso é bíblico, isso é verdadeiro, né? Deus conhece a nossa estrutura, né? A palavra do Senhor mais abaixo vem dizendo, e sabe que nós somos pó, mas Ele já afastou de mim e de você, né? Aquilo que antes, né, nós fazíamos de errado repetidamente, mas que hoje eu e você decidimos, eu não quero mais ficar errando nessa área da minha vida, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.